Boa noite, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa live terapêutica. Nosso assunto de hoje é renovar as forças. Você está precisando renovar suas forças? Vamos convidando aí. Gi, seja muito bem-vinda! Vamos convidando as queridas para entrar nessa live que tá maravilhosa. A força que você procura já está em você. Você sabia disso? Quantas vezes, né, nós nos sentimos sem força? Nós temos aquela sensação que as nossas forças estão se esvaindo, indo embora, desmotivada. Quem nunca, né? Quem nunca? Hoje, a nossa live terapêutica tem o intuito de renovar as suas forças. Fica aí comigo, as meninas que estão aqui acompanhando pelo link fechado da comunidade MH. Vamos convidar as queridas, você que ainda não faz parte da nossa comunidade MH, essa comunidade que eu criei para a gente interagir, para a gente ficar mais pertinho. Quero te convidar a participar. É só entrar no link, tá lá na bio, comunidade Clube MH. Você entra e faz parte, fica por dentro de tudo, de todas as coisas que nós temos aí, né, no projeto Mulheres Habilidosas. Então, meninas, para hoje temos várias chaves poderosas a respeito de renovar as nossas forças. Primeiro, a gente precisa saber, entender de onde vem a nossa força. Vou trazer pérolas, né? Pérolas preciosas para vocês aqui hoje. Hoje você vai entender que todo efeito tem uma causa. Muitas vezes nós não sabemos por que nós estamos tão desanimadas. Nós não sabemos por que estamos cansadas, sem forças para continuar, sem força para reagir. Tem uma causa. A terapia sistêmica, ela diz que a gente faz parte de um sistema, né? Seja bem-vinda, Paula! Um beijo para você. Nós fazemos parte de um sistema. Nosso universo é sistêmico. Meninas, não é só sobre você. É tudo que gira em torno de você, as pessoas que você convive, o seu sistema, a sua família de origem, a sua família constituída, tudo isso faz parte do seu sistema, os seus colegas de trabalho, as pessoas que você convive na igreja, os seus vizinhos, são subsistemas que influenciam na sua vida. E a gente precisa entender o porquê de tantas coisas acontecem com a gente, né? A terapia sistêmica, ela tem um olhar diferenciado das outras terapias, porque ela dá uma volta ao seu redor. Ela vai encontrar a causa do efeito que você está sentindo. É bem isso. Ana Flor, seja bem-vinda. Então é isso, meninas. Primeiro, a gente precisa saber de onde vem a nossa força. E eu já quero deixar uma chave poderosa para você. Anota essa chave. Anota aí. Não fuja dos desafios. Tenha força para enfrentá-los. É isso mesmo. Não fuja, não tente eliminar os desafios. Tenha força para enfrentá-los. Mas é exatamente sobre isso. Onde arrumar força? Como renovar as minhas forças? Hoje você vai sair daqui com suas forças renovadas. Você crê? Cria expectativa nisso. Porque quando a gente cria expectativa em algo, esse algo vem para a nossa vida. Nós atraímos para a nossa vida. Olha só. De onde vem a nossa força? Meninas, preste atenção nisso. O lado direito, seu lado direito aí, tá? O seu lado direito do cérebro é onde estão as suas emoções. E o lado esquerdo, onde está a sua razão. Então, meninas, do lado direito é onde está o seu
feminino, o lado direito, pensa assim no X. O lado direito do seu cérebro vai mandar informação para o seu lado esquerdo. E o lado esquerdo, que é onde está a sua razão, vai mandar informação para o lado direito. Olha só que interessante. No lado direito estão as emoções. É o seu lado feminino, que é representado no seu corpo físico pelo seu lado esquerdo. E o seu lado esquerdo do cérebro, onde está a sua razão, né? Que é o seu masculino, que é representado pelo seu lado direito. Preste atenção nesse X. As informações das emoções vêm para o lado esquerdo. As informações da razão vêm para o lado direito. Hoje nós vamos focar no seu lado direito do corpo, que é o seu racional, é a sua polaridade masculina, é a sua força. A sua força está no lado esquerdo do seu cérebro. E é de lá aonde vem nutrindo o seu corpo físico para você ter força. Preste atenção nisso. Muitas mulheres têm uma polaridade masculina aguçada, né? Valorizada. Mulheres mais racionais, mulheres mais pragmáticas, mais determinadas, mais fortes. Polaridade masculina, bem racional. Outras mulheres são mais femininas, né? Tem mais doçura, mais mansidão, polaridade feminina mais aguçada. Mas é bom lembrar que todos nós, seres humanos, temos polaridades feminina e masculina. Preste atenção nisso. A sua força vem da sua polaridade masculina. E, diante disso, você vai ter aqui 3 chaves poderosas para entender como renovar as suas forças. Weidja, seja bem-vinda. Tamires, que prazer você aqui na minha live. Seja muito bem-vinda. É um prazer, meninas, estar aqui com vocês. Hoje nós estamos falando de como renovar as nossas forças. A força que você procura já está dentro de você. A força que você procura já está dentro de você. Então vamos lá. O nosso progresso é um movimento de avanço, né? Progresso para frente. Um beijo, Tamires. Progresso para frente, avanço. E o nosso sucesso, êxito, triunfo. O nosso progresso está ligado diretamente à nossa polaridade masculina, ou seja, à nossa força. Então, queridas, para você progredir, você precisa ter força. Para você ir para frente, avançar, você precisa de força. E essa força vem da sua polaridade masculina. Você precisa reagir para ir em frente. Do contrário, se você quiser ter sucesso, brilhar, realizar, o sucesso está diretamente ligado ao êxito, né? A realização pessoal, isso está ligado ao teu feminino. E você vai entender porque eu estou repetindo tanto sobre isso. O que nos faz ficar sem forças? Presta atenção nisso. O que é que deixa a gente desmotivada? Os principais vilões da falta de força são os débitos emocionais. Você já ouviu falar disso? O que são os débitos emocionais ou dívidas emocionais? Se referem a mágoas, ressentimentos e outros sentimentos negativos que se acumulam em relacionamentos ao longo do tempo. Isso inclui promessas não cumpridas, palavras não ditas e expectativas não atendidas. Então, os débitos emocionais são tudo aquilo que a gente vem acumulando decorrente dos relacionamentos que vivemos. Muitas vezes nós estamos sem forças porque estamos desmotivadas ou decepcionadas com pessoas. E isso, de fato, tira as nossas forças. A gente vem acumulando mágoa, ressentimento, né? As palavras malditas, as palavras negativas ao nosso respeito. Tudo isso vai deixando a gente sem força. Meninas, presta atenção. O que é que tira a nossa força?
é quando a gente não consegue reagir ou combater os débitos emocionais. Olha só, os débitos emocionais, quando eles não são conhecidos ou resolvidos, eles transformam aquele sentimento em pensamentos negativos ao nosso próprio respeito. Olha só que interessante. Alguém nos magoa, a gente começa a nutrir aquele sentimento de ressentimento e aí os pensamentos negativos começam a fluir dentro de nós. E o que é que acontece? A gente vai ficando sem força. A gente vai desfalecendo. Começa a nutrir pensamentos negativos a nosso próprio respeito. Como assim pensamentos? Exemplo, não sou, não posso, não consigo. Mediante tudo que a gente escutou, mediante tudo que a gente sofreu. Por que será que isso aconteceu comigo? Por que essa pessoa me magoou tanto? Será que essa pessoa está certa? Será que o que ela diz ao meu respeito procede? E aí começa a entrar dúvida. E você não sabe mais quem você é. Você duvida da sua própria identidade. Você duvida do seu caráter, da sua integridade. E os pensamentos negativos começam a surgir. Sim, esse é um vilão que tira as suas forças. Olha só, que interessante. Ana Rita, seja muito bem-vinda. A tendência de quem não salda os débitos emocionais é a desmotivação e, consequentemente, as forças se esvaem, vão embora. Então, fica ligada. Hoje você vai sair daqui dessa live sabendo que você tem que saldar os débitos emocionais. Não pode guardar, meninas, não pode nutrir. Você não pode nutrir ressentimento, não pode nutrir mágoa, porque isso vai consolidar os pensamentos negativos e você vai ficar sem forças. Muitas mulheres que me procuram dizendo, olha, estou cansada, estou desmotivada, eu não sei, eu não tenho nem vontade de me levantar da cama. E sim, pode ser um sintoma de depressão. E a depressão, na verdade, começa quando você já não tem força para ficar de pé. Olha só que interessante. Você não tem força, você não tem alegria de viver. E isso está muito atrelado aos débitos emocionais que você está acumulando na sua vida. Hoje você vai sair daqui sabendo que você não precisa acumular os débitos emocionais. E o mais importante, isso não é sobre o outro. Preste atenção nisso. Isso é sobre você. Olha só. Vou trazer pérolas aqui para você hoje a respeito de como restaurar as suas forças. Então você já entendeu que você tem uma polaridade masculina e tem uma polaridade feminina e que a sua força vem da sua polaridade masculina. E isso é enviado pelo seu lado esquerdo do cérebro e é correspondido pelo seu lado direito do corpo. Olha só que interessante. Por que saber disso? Você vai saber já já. Quando eu for dar as 3 chaves de como renovar as forças, você vai precisar dessa informação. Olha só. Como restaurar as forças? Thelma, seja muito bem-vinda. Ban Reis, diretamente de Serrinha, seja muito bem-vinda. Olha, Ban, começou comigo, né? Nas minhas primeiras lives, toda segunda-feira de manhã, não era Ban? Coisa linda. Thelma Marques também participava dessas lives. Eu sinto falta desse tempo, aquelas lives edificadoras toda segunda-feira de manhã. Maravilhosa, sejam muito bem-vindas, meninas. Então, meninas, os débitos emocionais precisam ser saudados. Você precisa saldar, você precisa parar de dever, né? As dívidas emocionais vão fazer com que suas forças vão embora. Você não pode ficar nutrindo ressentimento, mágoa, porque isso vai fazer você ficar sem força. Olha aí a causa dos efeitos que você está vivendo, né? A terapia sistêmica, ela procura a causa dos efeitos que você está vivendo. Tudo que você está vivendo, você está reverberando
algo que você passou. Olha só que interessante. Então, se você está hoje sem força, desanimada, pensando assim, em parar, em desistir, deixa eu te dizer, pode ser que você esteja acumulando débitos emocionais. Preste atenção nisso. Mas como restaurar as forças? Olha aqui, 3 chaves para restaurar as nossas forças. Primeira chave, cuide do seu feminino ferido. Isso, os débitos emocionais faz com que o nosso feminino seja ferido. Então a gente precisa cuidar do nosso feminino ferido para restaurar as nossas forças. Como é isso? Caminhe com pessoas que despertem o melhor de você. Caminhe com pessoas que despertem o melhor de você. Estamos numa geração de abundância de manipulação, meninas. As pessoas só querem se aproximar de nós para tirar algo, para se aproveitar com mentira, com hipocrisia. Nem todo mundo pode acessar o nosso coração. Sabe por que a gente fica nutrindo os débitos emocionais? Sabe por quê? Por conta das pessoas com quem estamos nos relacionando. Isso é muito sério. Quem fez a minha mentoria, a habilidade de relacionar, estudou isso comigo, que nós recebemos influências de pessoas e isso faz toda a diferença no nosso destino. Com quem a gente está se associando vai dizer até aonde a gente vai chegar. Ou talvez vai dizer aonde a gente não vai chegar. Porque relacionamentos errados vão fazer com que a gente paralise. Meninas, prestem atenção. Pessoas que te criticam o tempo todo, te colocam para baixo, pessoas que não te valorizam, não valorizam o que você faz. Essas pessoas não podem estar perto de você. Dione, seja muito bem-vinda. Essas pessoas que chegam perto de você apenas para tirar o que você tem, elas são pessoas sanguessugas, são vampiros emocionais. Essas pessoas têm sim que se afastar de você. Você não pode estar junto, conviver com pessoas que tiram as suas forças. Aquelas amigas queridas, tem um exemplo aqui maravilhoso, em que você muda o cabelo, que você compra uma roupa nova e você vai lá naquela roda de amigas e ninguém percebe. Que amizade é essa? Mas pode ser que elas estejam num dia mal, desatentas, será? Precisamos estar atentas. As pessoas que andam conosco, que querem o nosso bem, que querem que nós avancemos, tudo isso é uma forma de você curar o seu feminino ferido. Escolher as suas associações, quais as mesas que você vai sentar, vai fazer toda a diferença para curar mágoa, ressentimento e criar um alicerce, um fundamento, um ambiente de perdão no seu coração. Preste atenção nisso. Dentro dessa chave ainda de cuidar do feminino ferido, temos a questão da aceitação. Fale bem de você mesma. Seja menos exigente com você mesma. Não se compare. Pare de buscar aprovação. Aceitação significa que você tem amor próprio. Você é única, você é exclusiva, você não precisa se comparar com ninguém. Você precisa se enxergar como uma pessoa singular. Como uma pessoa que foi criada para ser exatamente como você é. Então, você quer curar o feminino ferido, você precisa aceitar você como você é. Quando você se olhar no espelho e dizer assim, maravilhosa, você é incrível, eu te aceito como você é. Ainda que as pessoas tentem dizer o contrário, eu sei quem você é. É sobre isso, meninas. A aceitação vai curar o seu feminino ferido
E quando você cura o seu feminino ferido, você vai para a vida com força. Sabe? Recuperação da autoestima, da autoconfiança. Você sabe quem é, para que nasceu, o que veio fazer. Você precisa cuidar daquilo que tentou destruir a tua autoestima. Então, os débitos emocionais, né, as pessoas que lançaram sobre nós palavras negativas ao nosso respeito, e por conta disso nós nos magoamos, nós ficamos ressentidas. Isso aí você tem que saldar, você tem que zerar, tá? Você não pode conviver, nutrir com débitos emocionais. Então, a aceitação é uma forma de você curar isso, curar o seu feminino ferido. Não é sobre o que pensam, é sobre o que eu penso. É sobre o que Deus pensa de mim. Vocês entendem, meninas? Já já nós vamos falar de inteligência espiritual. Quem está sentindo falta aí, ela está falando muito de terapia, mas cadê a parte espiritual? Vai chegar. É a cereja do bolo, é a melhor parte. Então vamos lá caminhando. Além da aceitação, para que você possa curar o seu feminino ferido, receba a vida como um presente. A aceitação de quem você é a primeira parte. Mas você precisa aceitar também a vida como um presente. A vida como um galardão. A vida como uma dádiva. Você tem que contemplar a sua vida. Queridas, eu não sei se vocês têm consciência disso, mas acordar todos os dias e respirar é uma dádiva. A lei do Espírito de vida que opera em nós é um presente de Deus. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, ao amanhecer, a abrir os olhos, a agradecer pelo Espírito de vida que opera em nós. Senhor, muito obrigada porque eu acordei. Então, quando você aceita a vida como um presente, você cura o seu feminino ferido. E essa é a primeira chave para que as suas forças sejam renovadas. Você primeiro se afasta de pessoas que te fazem mal, pessoas tóxicas, né? Vampiros emocionais, pessoas que querem sugar de você, pessoas que não agregam na sua vida. Tem que se afastar. Mas Paula, eu não tenho opção, porque essas pessoas são as pessoas que moram comigo, são as pessoas que convivem comigo. Ei, queridas, tem uma diferença muito grande, uma distância enorme entre conviver e estar perto. Eu digo isso sempre às minhas alunas. Você pode conviver, mas não precisa estar perto. Quem sabe aqui que dentro de uma casa tem vários cômodos? Então, se você não quer conviver, ficar o tempo todo em comunhão, né? Conviver, estar em comunhão com aquela pessoa, se afasta. Até que você possa, né? Vai orando, vai pedindo a Deus uma estratégia, poder realmente se afastar definitivamente da presença dessa pessoa tóxica. Né? Muitas vezes essa pessoa tóxica é a mãe, muitas vezes essa pessoa tóxica é o marido. Como é que trata isso? Tem tratamento, vamos fazer terapia de casal, mas o marido não quer. Queridas, você precisa se blindar, se preservar. Não pode estar dando seus ouvidos a ofensas, não pode estar dando ouvido a palavras negativas. Né? A pessoa que o tempo todo quer desfazer, diminuir, desonrar você, você precisa abrir os seus olhos. Não pode, não deve conviver com pessoas tóxicas. Mais um pouco para frente, eu quero deixar aqui ainda, né, na primeira chave, cuide do seu feminino ferido, né? Cuidar, saldar os débitos emocionais. Você precisa liberar perdão. Aqui essa live não cabe falar totalmente sobre perdão, porque é algo muito extenso, mas deixa eu dizer algo para você. Saldar os débitos emocionais envolve liberar perdão. Sem liberar perdão, você não consegue se livrar de mágoa, de rancor, de ressentimentos. As ofensas é um inimigo da fé. Você não vai romper em fé, você não vai avançar em fé, se você nutrir esses sentimentos dentro de você. Lembrando que o perdão é um ato de inteligência. Você não perdoa porque é boazinha. Você perdoa porque você é inteligente.
Você perdoa porque você cumpre princípios bíblicos da palavra de Deus, né? Os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus respondeu 70 vezes 7. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Ah, mas o outro nem merece. E quem disse que a graça, o favor de Deus é por merecimento? Não é por merecimento. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você é inteligente. A caminhada não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma velocidade. Nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Vai alcançar os mesmos resultados ou o mesmo patamar. Pessoas têm destinos diferentes. Você precisa preservar você. Você precisa blindar o seu emocional. Se blindar de coisas que vão tirando as suas forças. Essa é a primeira chave. A segunda chave, para que você possa renovar as suas forças, se chama autossugestão. A autossugestão é uma ferramenta terapêutica poderosa. É o que a gente chama também de psicologia positiva. O que é isso? Construir crenças capacitadoras. Você andar mesmo de encontro à maré, andar na contramão daquilo que você está vivendo efetivamente. Então, a sua mente está lá, né? Você passou por essa fase, seu feminino está ferido, você até tentou se afastar das pessoas, tentou se blindar, mas ainda continua sem força, continua desmotivada. Vai aí a segunda chave. Você vai se levantar por dentro, construindo uma base com as suas palavras, usando a sua mente ao seu favor. Então, todas as vezes que você se sentir cansada, você vai na contramão do que você está sentindo. Você vai dizer: estou disposta. A psicologia positiva faz isso. A gente vai lançar palavras, autossugestão, ou seja, sugestão para nós mesmos, para que a gente possa se levantar por dentro. E, queridas, não pode só pensar, tem que falar. Quem está sem força dificilmente consegue abrir a boca para falar. Então, a psicologia positiva vai exatamente aí. Quando você se esforça para falar, você já está reagindo. Você já está tendo um indício, um início, né? Um começo de forças. Olha só, quando você não está se sentindo forte, comece a falar o que você quer viver. Se você precisa de força e está se sentindo fraco, você vai dizer que é forte. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo fraca, vai dizer que é forte. Né? A Bíblia diz: digo fraco, sou forte. Então você tem que repetir isso quantas vezes forem necessárias. Essa é uma técnica terapêutica que funciona muito bem para a renovação de forças. É construir crenças capacitadoras, afirmações positivas. Tem técnicas, né, que a gente usa também para firmar. Eu vou dar aqui alguns exemplos do que você pode falar para você se sentir mais forte. Mas não é falar simplesmente. É falar e falar e falar. É repetir até que você se convença. Olha só. Vejo oportunidade em todos os meus desafios. Confio nas minhas habilidades e competências para solucioná-los. Então, quando se levanta um desafio, eu comecei dizendo nessa chave poderosa aqui: não fuja dos desafios. Tenha força para enfrentá-los. Anote isso aí. Não fuja dos desafios. Tenha força para enfrentá-los. Então, olha só. A segunda chave, quando você quiser criar crenças capacitadoras, você vai lembrar: eu não vou fugir dos desafios. Vejo oportunidade em todos os meus desafios. Olha só. Confio nas minhas habilidades e competências para solucioná-los. Você vai dizer isso até que você se sinta com força para enfrentar os seus desafios. O que é meu me encontra. Eu amo essa frase.
Meninas, isso aqui tem um poder muito grande no nosso cérebro. Isso tem um poder muito grande na nossa mente. Não precisamos nos sentir sabotadas pela vida ou por pessoas, achando que alguém tirou algo de nós. Não é sobre isso. O que é seu vai vir para suas mãos. Seja agora, seja depois, o que é seu te encontra. Então você vai repetir isso. Você que está sem força, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Você vai criar, você vai lançar sobre você palavras capacitadoras. E vai te capacitar. Palavras que vão fazer você reagir, que vão renovar as tuas forças. Venha a mim o que é meu. Eu consigo, eu posso. Tudo coopera para o meu bem. Isso aí é um versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você vai repetir todas as vezes que você se sentir fraca. Tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. Queridas, o que é tudo? É o universo cooperando ao teu favor. Tudo que tiver vida, tudo que tiver aqui debaixo do céu e na terra cooperando para o teu bem. Você vai dizer assim: sou forte, sou firme, eu tenho forças. Não faz a psicologia positiva diz que a crença capacitadora, as palavras positivas, elas não podem vir fundamentada numa palavra negativa e nem depois da palavra positiva vir uma palavra negativa. Por exemplo, não é para dizer assim: eu não estou fraca, eu estou forte. Não é sobre isso. Eu estou forte. Eu estou forte. Ou então, por exemplo, sou forte, estou firme, não vou esmorecer. Não, esse não vou esmorecer não está. Você tem que entender que você tem que colocar no seu cérebro palavras, na sua mente, palavras positivas para recriar aquilo que você está sentindo. Ressignificar o seu estado. Olha só, a PNL também é uma técnica terapêutica que vai ajudar muito nisso. Promove mudança de comportamento e é um campo de estudo que programa a mente. Você pode usar duas técnicas que eu vou dizer aqui. A primeira é a ponte ao futuro. É você fechar os seus olhos e num momento de introspecção, você se imaginar onde você quer chegar. Você se imaginar onde você quer alcançar. Se imaginar no lugar em que você deseja ir. Então, essa ponte ao futuro, você vai para um lugar, silencia tudo, vai para um lugar onde você vai se imaginar no lugar onde você quer chegar. Isso vai fazer com que você renove as suas forças, porque você vai ver o seu futuro. Né? Lá em Provérbios 31, 25 diz que a mulher virtuosa, ela se reveste de força e de dignidade e sorri diante do futuro. É exatamente isso que a ponte ao futuro, que é uma técnica terapêutica, né, de PNL, faz. Você se imagina no futuro e começa a se divertir. Presta atenção que isso é maravilhoso. A segunda técnica é o switch, né? Que é você silenciar o diálogo interno, aquilo que está gritando, aquilo que está querendo tomar conta dos seus pensamentos. O switch é uma técnica muito usada de PNL para que você possa diminuir o problema. Quem ainda não sabe trabalhar com switch, quem já é aluna minha sabe, né? Pode entrar em contato comigo que a gente faz uma análise pessoal e a gente aplica todas essas técnicas terapêuticas para que você possa silenciar vozes. E meninas, por último, a terceira chave, que é a aceitação. Olha só, eu falei aqui que para você curar o feminino ferido, você precisa se aceitar como mulher. Aceitar quem você é, o que você nasceu para ser. Mas essa aceitação aqui é uma aceitação diferenciada. É uma chave poderosa, é a terceira e a última chave que eu quero deixar aqui para vocês. É uma aceitação como filha. Presta atenção. Lembra que eu iniciei dizendo, Carlinha, seja bem-vinda. Eu iniciei dizendo que a nossa força, a nossa
vem de uma polaridade masculina. A nossa força é gerada pelo nosso racional, nosso lado esquerdo no cérebro. A nossa força, ela é representada pelo lado direito do corpo, por conta da informação que vem do lado esquerdo do cérebro, e é representada pela nossa polaridade masculina. Pega essa chave, que isso aqui vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você quiser ter suas forças renovadas, se sinta filha do Pai. Para que você possa renovar as suas forças, você tem que ir para um lugar seguro. Meninas, só tem força quem tem autoconfiança. E para você ser uma mulher confiante, você precisa buscar força na figura masculina paterna. Olha só que interessante. Se você quiser renovar as suas forças, vá para o colo do Pai. Presta atenção. Isso aqui vai mudar a história da sua vida. Quem é aluna já sabe, porque eu já falei. Quem não é, preste atenção que você vai apresentar. Você vai receber aqui pérolas. Aceitação como filha. O quanto você se aceita. Tem gente que não gosta de si mesma. Você precisa trabalhar ferramentas de aceitação. Primeiro delas, a consciência de que você tem um Pai Celestial. O Pai Celestial nunca te abandona. O Pai Celestial, Deus, Ele tem prazer na tua prosperidade. Que inclui progresso, inclui sucesso. Deus, Ele é o principal interessado em que você dê certo. Então, quando você aceita que você é filha e que você é cuidada pelo Pai, a menina dos olhos de Deus, aquela figura da menina vulnerável mesmo, que está lá sentada no colo do Pai, aquilo ali renova as suas forças, essa consciência. Como é que você tem essa consciência de filha de Deus? Quando você tem comunhão com o Pai. E aqui vai aí, né, as dicas de inteligência espiritual. Não tem como ter as forças renovadas sem você praticar a espiritualidade. Meninas, se vocês porventura sentem algum tipo de vazio, precisa chegar mais perto do Pai. Tem que ter comunhão com Deus. Isso vai fazer com que você renove as suas forças. Não existe mudança sem antes aceitar o processo daquilo que deve ser modificado. Então, até aqui você foi nas suas próprias forças. Deixa eu dizer, quem vai nas próprias forças se cansa. Então, quem sabe agora que você deseja tanto ser preenchida, deseja tanto essa mudança, você então entende que é necessário deixar um pouquinho de agir nas suas próprias forças para depender mais do seu Pai Celestial. Olha que interessante, lá nos Salmos, né? 23:3, o salmista Davi diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus restaura o vigor, Deus restaura as forças. Quando você se conecta com Deus, automaticamente, Paula, sim, automaticamente. Essa chave é poderosa, meninas. Vocês precisam entender isso. Está sem força, vai para o colo do Pai. Conecta com Deus, tem que ter comunhão com o Pai para que suas forças sejam renovadas. A palavra restaurar aqui no Salmo 23, ela aqui dá a ideia de trazer de volta a vida. Restaurar, trazer de volta o que foi quebrado, trazer de volta o que está destruído, restaurar. Se veja agora como um vaso que caiu e quebrou. E Deus, Ele tem essa capacidade de restaurar esse vaso. É assim que suas forças são renovadas no Senhor. Em Isaías 44:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, a espiritualidade está mais perto de Deus, ter comunhão com o Pai, ter a convicção, a consciência de filha, vai renovar as suas forças.
Mas e ainda continuando sobre a terceira chave, a aceitação, tem um outro pai que você precisa se conectar. E esse é o seu pai biológico, aquele que te gerou, aquele que te deu a vida. Escuta bem, meninas, a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe. Não é sobre, escuta bem, amar, é sobre honrar. Não é sobre cuidar, sobre estar perto, é sobre honrar. Se você está se sentindo fraca, olha essa pérola. Dá uma olhadinha para os homens da tua geração. Dá uma olhadinha para trás de você até a tua quarta geração. Teu pai, o pai do teu pai, o pai do teu avô, o teu bisavô, o teu tetravô, né, tataravô, trisavô, tataravô. Dá uma olhadinha para tuas gerações. Por quê? Porque você precisa ter a força dessa geração para ir para a vida. Se você não se conecta com o teu masculino, se você não se conecta com tua força masculina, você fica fraca para ir para a vida. Isso aí é uma chave poderosa de renovação de força. Se você tem algum problema ou teve algum problema com teu pai biológico, chegou a hora de você restaurar isso. O perdão precisa ser liberado. Paula, sem condições. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Tem pessoas que passaram por abusos, coisas sérias, violência. Não é sobre estar perto, mais uma vez. É sobre estar convicta de que você foi gerada através de um pai. E se você tem essa convicção, não é sobre o seu pai, é sobre você. Aceitar que tem um pai. Tem mulheres, meninas, que não querem nem falar o seu sobrenome paterno. Tiram, anulam da sua vida. Se elas pudessem, elas iam lá fazer uma retificação de registro e tiravam o nome do pai do seu nome. Eu sei que tem, e tem motivos para isso. Mas não é sobre o pai, é sobre você. É aceitar que ele foi escolhido por Deus para te dar a vida. Quando você tem essa convicção, quando você aceita que você foi gerada por um pai biológico, a força volta para você. A força da polaridade masculina, a força do masculino vem para você e você vai para a vida com força. Lembrando que honrar não é amar. Honrar não é estar perto. Honrar é respeitar, é reconhecimento. Então, meninas, a aceitação de filha biológica não depende do pai. Depende da sua atitude. Depende da sua atitude para com ele. E se você está pensando assim, ó, mas o que fizeram comigo lá atrás não tem perdão. Quando eu era criança, eu fui abusada, aquele pai me rejeitou, aquele pai que era para ter cuidado de mim não cuidou. Não tem como, Paula, eu aceitar essa criatura como um pai. Você precisa voltar lá no feminino ferido e curar sua criança interior. Quando a gente está trabalhando na terapia sistêmica, o que a gente faz? A gente dissocia você adulta da sua criança interior. Quem foi abusada, quem foi maltratada foi a sua criança interior, não foi a adulta. E a adulta agora vai ter uma postura de acolhimento daquela criança interior para poder ficar forte para enfrentar a vida. Meninas, isso é muito sério. A terapia sistêmica trata o seu sistema, a sua origem, pai e mãe. É muito importante sobre o que você vai viver. Graças a Deus eu fui muito amada, respeitada e protegida pelo meu pai. Que Deus não tenha. Muito bem. Carla, você agora me lembrou uma situação. Paula, e quem não tem mais pai? O pai que já faleceu, o pai que não está mais vivo. Eu não tive a oportunidade de conviver, eu não tive a oportunidade de perdoar. Eu vou ficar sem força porque eu não honrei. Queridas, você honra após morte também. A questão aqui, eu volto a dizer, não é sobre a convivência, é sobre convicção. Você precisa aceitar
que você tem um pai biológico. Você precisa aceitar quem gerou a sua vida. Quando você aceita isso, tem técnicas terapêuticas para isso, tá? A gente faz um trabalho aí de introspecção, a gente faz um trabalho bem transformador para que você sinta verdadeiramente que aceitou ser filha daquele pai biológico. E aí tudo muda. Então lembra que a terapia sistêmica, ela busca a causa dos efeitos. Às vezes a gente está sem força, porque não tem a comunhão que a gente precisa ter com Deus, a espiritualidade. Mas também a gente está sem força porque a gente não aceita quem era para aceitar na nossa vida. Quando a gente exclui um ente da nossa vida, automaticamente a gente desequilibra a nossa vida. A gente desequilibra o nosso sistema. Seu pai e sua mãe não foram escolhidos por acaso. Mas e a mãe? Hoje a gente está falando de força. Força, polaridade masculina. Força do pai. A mãe é sucesso, é dinheiro. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida, realizada, quer ter prosperidade, dinheiro, prosperidade nas finanças, tem que honrar a mãe. Mas o pai vai trazer aquela autoconfiança, aquela força para te impulsionar para a vida. Era para você ter tido isso na infância. Esse é o papel do pai. A figura do pai leva você para a vida. A mãe acolhe, a mãe protege, a mãe quer botar debaixo das asas, mas o pai empurra. O pai leva, o pai diz, vai, eu estou aqui na retaguarda. Então, a terapia sistêmica trabalha isso. Se todas nós bem soubéssemos, teríamos que fazer essa terapia sistêmica. Além das orações, essa parte de terapia é de extrema importância. Sim, porque a terapia sistêmica trata a nossa origem, Carla. Trata aquilo que vem reverberando na nossa vida, que às vezes a gente nem sabe. Paula, por que eu estou sem força? Sabe que eu atendo muitas mulheres cristãs, muitas mulheres que são mulheres espirituais, mulheres que buscam o Senhor, mas sentem vazio. E aí, quando a gente vai ver a origem disso, nega pai, nega mãe, tem algum desentendimento, não tem aceitação. Aí não entende por que eu não tenho sucesso na vida, porque dinheiro não para na minha mão, porque o dinheiro não chega para mim, porque eu não consigo fazer dinheiro. Lembrando, meninas, que dinheiro não se ganha, dinheiro se faz, tá? Por quê? Aí quando a gente vai estudar o sistema dela, a gente vê que ela tem alguma coisa com a avó materna, a avó paterna, ou a bisavó. Teve uma mulher que chegou para mim que disse, eu odiava minha avó. E quando você fala que odeia, você está externando um déficit, um débito emocional. Quando você externa esse débito emocional, você fica presa, é um débito, é uma dívida. Então você precisa curar o feminino. Quando você cura isso, meu Deus, eu não sabia que odiar minha avó reverberava na minha vida financeira. Quando você cura isso, Paula, mas eu tenho que sentir que eu curei isso. Sim, você tem que sentir. Por isso a terapia sistêmica, para te ajudar a te levar a acreditar naquilo que você quer acreditar. Então não é só sua avó já morreu, não é chegar para sua avó e ir lá e pedir perdão, você nem pode fazer mais isso. Mas é você sentir que perdoou. Vocês entendem, meninas? Meu Deus, é forte. É forte, bom. Não é a ausência, meninas, de dificuldades que vai tornar a gente forte. Então, muita gente orando, Senhor, tira de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, tira, elimina esse desafio, elimina essa dificuldade da minha vida, porque eu estou ficando fraca, né? Muita gente não entende, né? Porque os filhos, né, às vezes não estão correspondendo à educação que a gente deu. Meu Deus do céu, 2 filhos, a mesma educação. Um é ótimo, o outro é ovelha negra. Vocês entendem? O que aconteceu? A gente não entende, mas às vezes o nosso comportamento inconsciente de não perdoar pai, de não perdoar mãe, de ter mágoa da avó, de ter ofensa no coração, reverbera naquele filho que é mais sensível. E que a gente chama de ovelha negra, na verdade, ele está sentindo o que tem dentro do seu coração. E quando a gente vai trabalhar a família, né? Eu acho muito lindo isso. A terapia sistêmica faz isso. Quando a gente vai trabalhar a família, a gente entende o papel de cada um.
A gente procura saber qual é o lugar de cada um, se tem alguém que está exercendo o lugar do outro e começa a colocar as coisas no lugar. Coloca a desordem em ordem. A terapia sistêmica faz isso. A gente trabalha o indivíduo a partir do sistema que ele vive. Né? E aqui a gente já está terminando a nossa live, mas eu me lembrei agora de uma situação que eu estudei, de uma pessoa que a criança não correspondia à educação que ela estava dando, uma criança que estava decepcionando aquela mãe, né? Uma criança que não estava atendendo às expectativas educacionais daquela mãe. E a gente foi estudar a situação daquela criança e começou pelo sistema de origem pai, mãe, avós paternos, avós maternos, bisavô, bisavó, trisavó, até a quarta geração daquela criança. E a gente não encontra na genealogia ou na árvore genealógica dela. A gente faz um genograma, né? O terapeuta trabalha com um genograma para entender, né, toda a geração daquela pessoa. Não encontramos nada que pudesse justificar os efeitos. Por que essa criança reage dessa forma? Por que essa criança tem esse tipo de comportamento? Né? Porque geralmente vem da família de origem, vai reverberando de geração em geração, e essa criança, por ser muito sensível, está tendo alguma resposta daquilo que está lá atrás. Então a gente não achou nada, né? Quando foi fazer o genograma daquela criança. E aí agora não é o sistema de origem, vamos para a família constituída. Não tem porque é criança, família constituída é esposo, marido, esposa, enfim, filhos não tinha porque era criança, então agora vamos para o subsistema. E aí a gente vai procurar na escola, a gente vai procurar nos vizinhos, as pessoas que estão influenciando a mente daquela criança. E aí, meninas, certamente, quando a gente não encontra a causa no primeiro sistema, que é o sistema de origem, a gente encontra no subsistema. E aí a gente encontrou a causa que estava tirando aquela criança, colocando os sentimentos, as emoções daquela criança em desordem. A gente encontrou no subsistema. Então é muito isso. A terapia sistêmica, ela trabalha a partir do sistema. Não é só sobre você, é o que está à sua volta. É um trabalho muito intenso e muito bonito. Eu separei algumas frases aqui para você levar hoje para sua casa, para sua vida. O fracasso só derrota quem desiste cedo demais. Não é para se conformar com a ausência de força, tá? Se está se sentindo fraca, vamos estudar as causas dessa fraqueza. Né? Eu dei aqui 3 chaves poderosas para você ressignificar essa fraqueza e se tornar uma mulher forte. Vou terminar aqui nessas chaves, mas vou repetir as 3 chaves. Para quem chegou agora, tá? A primeira chave que eu falei, se você precisa renovar as suas forças, cuide do seu feminino ferido. Falamos de mágoas, ressentimentos, das coisas que você precisa ressignificar para poder ter força para a vida. Falei na segunda chave de autossugestão, psicologia positiva, crenças capacitadoras, palavras que saem da sua boca, que vai fazer você ir para a vida com força. E por último, eu falei da terceira chave, que é a aceitação, principalmente como filha. Tratar do seu espiritual, estar mais perto de Deus, vai fazer com que o seu vigor seja restaurado. Eu falei aqui do Salmo 23. E dentro ainda, né, da aceitação, eu falei em aceitação do seu pai biológico e das suas gerações masculinas. Tem uma técnica terapêutica de introspecção, onde a gente faz com que a paciente imagine a geração de homens da família dela atrás dela e a geração de mulheres. Isso tem um efeito muito bacana nesse processo de cura, né, interior. Então é isso, meninas, terminando aqui mais uma chave. A travessia pode ser dura, mas a promessa continua intacta. Lembre-se que você nasceu para um
propósito. O propósito já existia antes de você nascer e ele continua existindo. Não são as circunstâncias que vai mudar a direção daquilo para que você foi criada. Quem muda é você mesmo. E por último, você não foi criada para parar no meio do caminho. Se você está sem força, renove as suas forças e continue a sua caminhada. A sua jornada pertence a você. Ela é uma jornada que já foi determinada antes de você nascer. E se você quiser cumprir, você vai cumprir. Nada pode te impedir. Deus, ele tem interesse na sua caminhada. Vou deixar aqui um versículo para vocês que está lá em Jeremias 29:11, que diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que você deseja. Sim, Deus quer que você deseje. Ele lá em Filipenses 4:19 diz que ele supre as nossas necessidades. Mas em Salmo 37:4 diz que ele concede o desejo do coração. Ele quer conceder o futuro que você deseja. É sobre isso, meninas. Eu espero que eu tenha edificado a vida de vocês. Essa live não vai ficar gravada. Essa live é só para quem estava aqui. Tá certo, meninas? Mas foi um prazer ter vocês aqui comigo. Eu sei que nenhuma palavra que saiu da minha boca voltará vazia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém, meninas? Um grande beijo. Boa noite. Sejam abençoadas por Deus. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.